nós fazemos um retiro, né, a gente fica tão ansioso, né, por aquilo que Deus vai falar conosco, como nós vamos sair. A gente fica numa expectativa tão grande, porque a gente sabe o Deus que a gente serve, né? A gente sabe que Deus, ele faz planos para nós. E ele faz planos mesmo. Tanto é que esse retiro foi assim bem de última hora, né, gente? Deus, ele nos presenteou com esse retiro, com esse lugar maravilhoso. Deus nos presenteou, ele preparou isso. Já estava na agenda de Deus, né? A gente não sabia. E o Senhor, né, preparou, né, esses dias aqui para nós, para que a gente pudesse, né, nos deleitar naquilo que ele vai derramar aqui, amém? E ele está derramando, ele já está fazendo, né? Ele já está falando conosco. Então eu quero, sabe, convidar você mesmo a ter uma expectativa grande em Deus. Porque Deus, ele não frustra, né, as nossas expectativas. Às vezes o seu corpo vai pelejar aí com você, né? Sono, cansaço. Mas Deus, ele revigora. Amém? Deus, ele renova as nossas forças. Amém, igreja? Fique de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 16. Fala assim, 1 Samuel, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque Samuel era profeta, né, gente? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? No capítulo 17, fala assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. No versículo 8, fala assim: parou o clamor às tropas de Israel, e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
No versículo 24 do mesmo capítulo, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. O que tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Queridos, essa história é tremenda. É maravilhoso o que Deus fez através de Davi aqui. Né? Davi, ele era o mais moço da casa dele. Né? Eles desprezavam Davi. Tanto é que o pai nem chamou Davi quando o profeta chegou na sua casa, né? Serviu a mesa e cadê o filho mais moço? Não tem mais filho? Falou: tem mais um mais moço, está lá com as ovelhas, apacentando. Né? Gente, pode sentar. Desculpa. E aí, Davi era desprezado por a família. A gente sabe da história, você vai lendo, você vai vendo o desprezo da família. Quando Davi ele desceu lá na guerra, os irmãos dele: o que está fazendo aqui? Cadê? Você não tem cuidado das ovelhas? O que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, né? O que você acha que você é? Então os irmãos dele já desprezavam ele também. E Deus usa Davi poderosamente, né, contra aquele filisteu, contra aquele gigante, né, que afrontou o exército do Deus vivo.
Queridos, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Deus de Israel, amém? Do Deus vivo, que reina, que está vivo, que é o mesmo. Ele foi o que ele foi ontem, querido. Ele é o mesmo hoje, ele vai ser eternamente o mesmo. Então Deus, ele não está morto. Deus escolheu um povo para fazer uma diferença nessa terra. E esse povo é a igreja dele, é a igreja de Cristo. Amém? E para nós podermos fazer diferença, nós precisamos entender que Deus é um Deus santo. E Davi, ele ficou tão indignado contra aquele homem que afrontava o exército de Deus, que ele falou assim, quem que ele acha, quem que ele pensa que ele está afrontando? E ele falou assim, ele pensou, eu não vou permitir que ele humilhe o povo de Deus, o exército de Deus. E eu vou santificar o nome do Senhor. Eu que não sou nada, que sou pequeno, que sou ruivo, que sou desprezado da minha casa, sou eu mesmo que Deus vai me usar, porque eu creio nesse Deus. Eu creio que Ele é o Deus dos exércitos. É Ele que vai à minha frente, é Ele que vai à minha peleja. Amém, queridos? E o Senhor usou a vida dele poderosamente, porque ele creu, ele sabia quem ele era. Porque Davi ouviu falar de Deus, que Deus era aquele Deus que tirou o povo escravo no deserto, no Egito, levou pelo deserto, e aquele povo viu maravilhas Deus fazendo no deserto. Aquele povo atravessou o mar, aquele mar vermelho, seguido do exército de Faraó. E aquele povo foi livre do exército, livre do inimigo. Deus fez milagres ali. E aí ele ouviu falar desse Deus, porque eles falavam, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que opera milagres, o Deus poderoso, o Deus que separou um povo para que pudesse resplandecer a glória de Deus. E nós, queridos, não somos diferentes disso. Deus espera da igreja, Deus espera a manifestação dos filhos dele. Deus espera que nós creiamos, que nós tenhamos uma atitude de querer santificar o nome do Senhor. Queria ler com você, quando nós não santificamos, quando nós não santificamos o nome do Senhor, queridos, pode deixar, pode guardar aí. Amém. Quando nós não santificamos o nome de Deus, nós a gente profana o nome de Deus. Quando você deixa de santificar, quando você vê as coisas acontecendo na terra, nas igrejas, hoje nós vemos que as trevas, queridos, estão demais, estão só crescendo, ganhando força. E quando isso não incomoda o povo de Deus, queridos, isso é um sinal tão grave. Porque a igreja, ela tem que ficar incomodada, ela tem que ficar inconformada. Profanar, querido, significa brigas, ódio. E o nome de Deus, ele é santo. Quando você deixa de santificar, você está deixando o nome de Deus se tornar comum. Profanar, lá no original, que é caulá, significa tornar comum, tornar sujo ou trazer vergonha. Quando nós não se importamos com o nome de Deus, nós estamos deixando o nome de Deus ser comum. As pessoas hoje falam de Deus de uma forma tão assim, sem temor nenhum. Juram em nome de Deus. Eu juro por Deus que eu não menti, eu juro por Deus que eu não quebrei isso. As pessoas, elas usam o nome de Deus de uma forma tão comum, e elas estão profanando o nome de Deus. No Antigo Testamento fala sobre que nós não devemos jurar, que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. A palavra, ela vai se tornando tão assim comum, tão simples, vai sujando, vai trazendo vergonha. As pessoas hoje falam, você vai convidar uma pessoa para vir na igreja, eu sou crente, você quer ir domingo na igreja comigo? A pessoa vai rir da tua cara, não é verdade? Hoje em dia está desse jeito, as pessoas riem da tua cara, você é crente? Se você soubesse o que eu penso de crente, o que eu penso de religião, você não me convidava. É assim, gente. As pessoas estão tão desacreditadas em pastor, que a gente não tem o direito de poder ter um carro melhor, porque já vão julgar, já vão falar. Por quê? Porque deixaram o nome de Deus ser tão comum.
as coisas, a palavra de Deus é tão comum. Queridos, o que Deus quer de nós, eu creio que eu tenho orado, tenho pedido a Deus para trazer, Deus, qual é a tua vontade? Porque não é, a gente não coloca, por exemplo, um nome aí, ó, retiro, comunhão e adoração, por colocar, não tem nome nenhum, vou pôr isso aí. Não é à toa. Deus, Ele preparou isso aqui para nós, amém? Quantos creem nisso? Que foi Deus que preparou, né? Porque a gente estava preparando o retiro para dia 15 de novembro. A gente não estava preparando para agora. E o Senhor preparou para nós, né? E a gente orando, a gente pedindo para Deus, Senhor, tá lá, comunhão e adoração. Amém? Deus, Ele quer se manifestar a nós quando nós tivermos comunhão uns com os outros. Qual que é os 2 mandamentos que Jesus resumiu, né? Dos 10 mandamentos lá, Jesus resumiu em 2. Quais são? Isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Para nós termos comunhão, nós precisamos relacionar. E um princípio que Deus, Ele preza, irmãos, é o amor ao nosso próximo. É um princípio que Deus preza. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai, querido, você vai obedecer todos os mandamentos de Deus, né? Porque você não vai fazer algo para Ele que você não deseja para você. Amém? E Deus, Ele quer nesses dias manifestar o poder dEle aqui. E Ele vai manifestar o poder dEle aqui quando nós, queridos, arrancarmos as barreiras que há em nós, de relacionarmos com as pessoas, com os irmãos, sabe? De você dar atenção, de você ouvir. Às vezes você vai aproximar de um irmão e você fala assim, nossa, já vai esse irmão, vai falar um monte aqui, deixa eu uma outra coisa para fazer. Sabe? A gente não tem amor, não é verdade? A gente se relaciona, né? Ai, gostou desse lugar aqui, nossa, vamos amanhã jogar bola, vamos nadar. A gente vai fazer tudo isso. Mas vamos fazer no Espírito do Senhor, no Espírito Santo, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos relacionamentos que edificam, né? Relacionar, Deus preza por relacionamento. Como é bom, gente, quando, né, as pessoas foram chegando, eu fui vendo as pessoas, eu falei, nossa, que alegria ver os irmãos aqui, que alegria ver esse irmão aqui, né, aquele. Porque Deus, eu tenho dificuldades, claro que eu tenho dificuldade de relacionar, né? Mas Deus, Ele vai arrancando essas dificuldades à medida que eu vou relacionando. É como as pedras no rio, elas têm pontudas, né? Elas cortam, mas elas vão se batendo ali, elas vão ficando redondinhas, né? Elas vão se aperfeiçoando. Quando a gente está junto aqui na congregação, a gente está aqui junto no retiro, uma coisa que o Diego até falou assim, gente, não vamos, quem puder, né? Se não tiver como mesmo não dormir aqui, né? Tudo bem, mas quem puder, vamos dormir, vamos ficar aqui, vamos ficar junto, para a gente entrar no espírito do negócio, né? Para o Espírito Santo mover em todos nós, para a gente sair daqui todo mundo no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma visão, né? Lá em Atos fala isso, lá em Atos fala que o povo, eles estavam juntos em tudo, gente. Vamos abrir lá, Atos 1. Claro que não é fácil estarmos juntos, vivemos, convivemos, né? Cada um tem seu defeito, a qualidade, né? Seu pensamento. Mas, querido, o Senhor nos aperfeiçoa quando nós não desistimos da igreja. Eu li uma vez, né, num livro, que a igreja é como a arca de Noé. É melhor você estar dentro dela, fedorenta, cheia de bicho, cheia de cocô, né, cheia de um monte de coisa, do que você estar lá fora, morrendo afogado, né, morrendo. Então, é melhor estar aqui na igreja, né, queridos? Deus vai fazendo a obra. Então, não desista de nós, porque Deus não desistiu de você. E Ele quer você aqui dentro. No versículo 14, capítulo 1, fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No capítulo 2, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Jesus é o mesmo hoje, amém? Ele está vivo e Ele quer fazer isso em nosso meio. Ele quer que todos aqui sejam comuns, que todos sejam supridos, que não há falta em nada, que nós possamos fazer isso com alegria, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava Deus, o Senhor Jesus acrescentava dia a dia. Como é bom servir a Deus, né? A Thalita tem experiência, né, Thalita? Domingo lá com as crianças. Você ficou tão feliz, né? Uma experiência maravilhosa que você teve, não foi? Porque estava servindo, né? Deus, Ele nos chama a servir. Deus nos chama a amar. Queridos, quando você está executando a vontade de Deus, querido, Deus vai acrescentando na tua vida. Sabe, Ele vai colocando alegria, Ele vai colocando novidades, Ele vai colocando sonhos, Ele vai te dando visão, Ele vai acrescentando na tua vida o que está faltando. E você vive uma vida inteira, anos, pelejando naquilo ali, naquele caminho que você acha que é o caminho certo. Não, vou aqui, ó, vou tentar aqui, ó, desse jeito que eu quero. É isso que eu quero fazer. E Deus, Ele está colocando a palavra dEle que é a verdade. Porque lá no mundo falam que não é verdade. A Bíblia? Nossa, mas é antiga. Como é que você acredita na Bíblia? Absurdo. Tantas coisas que a gente ouve, a gente deixa entrar no coração da gente, a gente não filtra. A gente não tem o Espírito Santo para filtrar o nosso coração, nossos ouvidos, nosso coração. A gente vai ouvindo, vai esfriando e vai perdendo, né, a preciosidade daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a palavra dEle. Querida, eu não estou falando isso porque eu sou boa demais. Eu leio toda hora, eu estou lendo a Bíblia, sabe? Eu sou falha. Eu tenho que ler a Bíblia mais, eu tenho que buscar mais. Mas Deus, Ele fala primeiro comigo, né? Para falar com a igreja. Então essa palavra é para mim também. Então nós precisamos, queridos, santificar o nome de Deus. Nós precisamos exaltar o nome de Deus. Se nós quisermos que seja realmente um retiro de comunhão e adoração, você precisa santificar o nome de Deus. Para que você possa adorar, você cantar, abrir a sua boca. E a sua adoração subir como incenso agradável às narinas de Deus. Subir como Deus, Ele se alegrando conosco. Porque nós não estamos aqui, queridos, para nos alegrar. Eu não busco a Deus, eu não busco estar com a igreja, fazendo, né? A gente está aqui junto, para benefício próprio. Não pode ser para benefício próprio. Não pode ser para mim fugir dos meus problemas. Para Deus solucionar os meus problemas. Eu vou lá, quem sabe os meus problemas Deus soluciona. Não, mas eu estou aqui para me exaltar a Deus, para me santificar o nome de Deus. O propósito da igreja, irmãos, é expandir o reino de Deus. E nós vamos expandir o reino de Deus santificando o nome dEle. Deus é santo e nós temos que ser santos. Amém, igreja? Não devemos buscar unidade, amor e perdão só para sermos felizes e bem-sucedidos, mas para evitarmos problemas. A questão maior é glorificar o nome de Deus e expandir o seu reino. A primeira, uma coisa que é primordial, queridos, é o amor e a unidade. Uma coisa que Deus preza é o amor e a unidade. A gente tem prezado por isso, em a gente demonstrar o amor de Deus, a gente servir os irmãos. Isso tem que ser contagioso. Tem que ser contagioso na igreja. Porque senão nós vamos ser mais uma igreja que não faz diferença alguma. Mas nós queremos ser a igreja de Atos. Quantos digam amém por isso? E a prioridade do reino é o amor e a unidade. Abra lá em João, no capítulo 13. Deus quer derramar valentia em você. Porque nesses tempos precisa de homens e mulheres valentes, como Davi, que ouviu aquele filisteu e se indignou com ele. Quem ele pensa que é? Quando falar mal da tua igreja, quando falar mal do teu irmão, quando falar mal do teu pastor, querido, você vai ficar indignado. Porque você tem que saber da nossa vida. Você tem que conhecer a nossa vida. Se você congrega com a gente, não conhece a nossa vida e fica assim na dúvida,
Será que é? Será que não é? Será que é ladrão? Será que não é? Irmãos, você tem que conhecer a nossa vida. Porque nós somos uma igreja, nós somos o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo espírito. E a nossa vida é aberta. Nossa vida é aberta. Se quer ir na nossa casa, você vai. Quer conviver com a gente mais, convive. É só você querer. Então, você, quando falam alguma coisa da tua igreja, do teu irmão, não, peraí, você está falando do Samuel? Peraí, vem cá, o que você está falando dele? Vem cá, Samuel, está falando isso aqui, não, se é verdade? Se for verdade, você vai ver só. Mas se não for, irmão, então você sai daqui, arreda-te daqui, porque aqui não é teu lugar. Entendeu? Então nós temos que ser um pelos outros. A igreja, Deus nos ensina isso. Eu servir o meu irmão, eu amar ele como a mim mesmo, eu orar por ele. Quantos oram uns pelos outros aqui? Nós temos que orar uns pelos outros ardentemente. São orações fervorosas. São orações para você dormir com a consciência tranquila. Ah, Deus abençoe. Amém. Não, Deus abençoa aquele irmão. Visita ele, Pai. Se ele está frio, Deus, se ele está frio espiritualmente, vai lá, Deus, toma ele, que ele sinta o teu poder, que ele tenha fome, que ele tenha vontade de ler a tua palavra, que ele tenha vontade de ver os cultos. Meu Deus, não deixa ele esfriar na fé. Queridos, é assim que nós santificamos a Deus, na verdade, na prática da verdade. João 13, no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lá no capítulo 17, Jesus ele faz a oração sacerdotal. Versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido, então existe somente um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer que tem muitos deuses aí sendo falado e as pessoas seguindo, né? Quando Paulo estava lá, acho que em Éfeso, ele falou do Deus desconhecido, em Atenas, eu acho, né? Em Atenas, eu acho. Ofereceram lá um altar para o Deus desconhecido. Nós conhecemos esse Deus, né? E Jesus Cristo, Filho dele, o único Deus. É esse Deus que você tem que dar a sua vida, que você tem que dar a sua força, que você tem que dar, querido, tudo de você a esse Deus. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele ofereceu o Filho dele por nós. E é esse Deus que nós temos que falar em todo o tempo. Nós não temos que ter vergonha dele, não. Porque no mundo, querido, você vai falar desse Deus, você quase que pode até se apanhar por ele. O Diego já levou um murro na cara, lá em Belo Horizonte. Ele foi evangelizar lá, né? Foi entregar um panfleto. Aí foi evangelizar, toma aqui, o cara não quero. Não, insistiu ainda. Toma aqui, não quero. Foi lá, insistiu, deu na mão dele, não, toma aqui. E ele foi lá, deu um soco nele, o cara grandão, coitado. Entendeu? Parece que a igreja está recuando. Porque a diferença está aí, né? Do bem e do mal, né? Da luz, das trevas, está aí. Na atitude. Mas a igreja parece que ela está recuando, né? O inferno, ele está avançando. O inferno está indo para cima da igreja. E a igreja está recuando. Irmãos, Deus ele quer derramar aqui espírito de valentia. Amém? Não importa se você vai receber soco na cara, se vão te cuspir, porque Jesus ele passou tudo isso. Cuspiram nele, né? Fizeram, você sabe. E Jesus sofreu por nós. E o que a gente faz por ele? A gente quer a nossa vidinha, a gente quer ir para a igreja, receber a bênção,
né? Ter o nosso trabalho, nosso dinheiro, comprar, ir pro shopping, passear, viajar. A gente quer isso. Nossa carne gosta disso, a gente quer isso. Só que Deus, Ele está nos chamando, igreja, a andarmos no Espírito e não andarmos na concupiscência da nossa carne, na vontade da nossa carne, renunciar à nossa carne. O Evangelho é isso. O Evangelho de Cristo é isso. É cruz, é você tomar a sua cruz e seguir a Ele, para você ser discípulo dEle, para você ser filho dEle. Então não se engane, igreja, não se engane. Nós temos que santificar o nome de Deus. Quantos querem ser como Davi? Ficar indignado quando vem um e falar do teu irmão, falar do teu pastor, falar, querida, da tua igreja. Você fica indignado. Mas você já foi lá para ver? Você está falando aí, mas você já foi lá? Por que você não vai então? E aí Deus vai pegar ele, filho. Entendeu? Agora a gente não, a gente fica com vergonha, a gente fica... retrocede. Vai para cima, igreja. Vai para cima, meu irmão. Como Davi foi para cima daquele gigante. Um moço. Era para ele temer aquele gigante. Que ele já era guerreiro há muito tempo. E ele não temeu porque ele sabia o Deus que ele servia. Quantos sabem o Deus que você serve? Você sabe do teu Deus? Você conhece o teu Deus? Então não tenha medo. Todas as cidades que eu e o Diego a gente foi pastorear, queridos, levantava sempre um pai de santo para poder fazer trabalho contra nós. Sempre. A gente acordava, tinha um monte de ave morta no nosso quintal. Aí uma foi em Pirapora, outra foi em Cruzeiro. O Diego encontrou com o pai de santo na rua. Ele olhou pro Diego assim. E na hora Deus mostrou pro Diego que ele estava fazendo trabalho para ele. Sem conhecer a gente, o diabo levanta. O diabo levanta pessoas para fazer trabalho contra nós. Para quê? Pra gente fugir da cidade, pra gente ir embora dali. Porque sabe que você é luz. Queridos, sabe quantas coisas estão acontecendo na tua vida que você não imagina por quê? Porque o diabo quer que você desista de Deus. Ele quer que você desista do Senhor, da presença de Deus, da palavra de Deus, da igreja. Porque Ele quer te tirar, porque Ele sabe que você é luz. Ele sabe onde você for, você vai falar dessa palavra. E aquele que receber essa palavra, querido, vai receber a salvação eterna. Porque a nossa vida aqui é passageira. É passageira a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Que nós vamos estar diante de um tribunal. E o que você fez com a tua vida, igreja? Deus, eu preguei, eu jejuei, eu amei aquele povo, eu fiz isso, Senhor, por amor ao Senhor, porque de mim mesma eu não podia fazer nada, mas por amor a Ti, Deus, porque o Teu amor está em mim, eu pude fazer, Senhor. Nós temos o Santo Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos que perseverar nisso, perseverar em conhecer a Deus, perseverar em amar o meu irmão, não desistir do meu irmão. Querido, às vezes não é fácil mesmo conviver como igreja, né? Mas você vai ajudar o teu irmão naquilo que você já passou, naquela falha que você já teve, talvez ele está tendo, você vai ajudar ele. Então nós temos que perseverar e não desistir do nosso irmão. Amém? Você vai perseverar, porque quando você perseverar nisso, em fazer a vontade de Deus, Deus, Ele vai derramar avivamento em nós. Ele vai derramar avivamento em Pouso Alegre. E muitas vidas, queridos, vão se converter ao Senhor. Talvez nós, desistimos de orar. A gente ora e nada acontece. Querido, porque a gente não pratica o princípio da palavra. Tem coisas, irmãos, que está ali na nossa cara. É princípio, é palavra. Temos que conhecer a palavra. Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida porque você não tem praticado o princípio da palavra. Você tem negligenciado, você tem negado. Não, isso aqui não, peraí, não, isso aqui não vou fazer isso não. Peraí, tem que ir lá, tem que trabalhar no retiro. Ah não, eu quero descansar, eu quero nadar. Queridos, princípio, servir. Tem os irmãos que estão aí trabalhando, mas você pode oferecer. O que eu posso ajudar? Né? Você está batido, meu irmão, vem cá, eu quero orar com você. Você tem o Santo Espírito de Deus, você pode orar. Não fuja disso. Não fuja do que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Essa obra maravilhosa que Ele começou na tua vida, Ele quer continuar. Então, nessa noite, barreiras vão cair por terra, irmãos. Barreiras vão cair por terra. Qual é a barreira que está aí te impedindo de fluir? A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele flui com rios de águas vivas. No original, queria ser como uma corrente que jorra, uma cachoeira, sabe, que jorra na tua vida. A gente se contenta com tão pouco, né?
vir no culto, amém. O pastor orou, vamos embora. Não, querido. Esses dias vão ser dias que Deus vai jorrar na tua vida as águas dele. Ele vai avivar a tua vida. Você vai ter experiências com ele, irmãos. Nossa, antigamente eu ouvia falar de todas as experiências que as pessoas tinham com Deus. Arrebatado, caía no culto, Deus levava no céu. Era com experiências tremendas. E ficou no passado. Deus mudou. Deus é o mesmo. Precisamos de ter fome. Fome da palavra, fome da verdade, fome de ser luz, fome de ser sal, fome de ser diferente. Não importa se vão me criticar, não importa se vão virar o rosto para mim, meus amigos, não importa. Eu quero santificar o nome de Deus, eu quero exaltar esse nome. E Deus está nos chamando a isso, igreja. Não dá mais para ficar parado, não dá mais para ficar negligenciando isso. É o que Deus está falando. É o que Deus está falando. E nós não vamos fazer com que a glória de Deus saia do nosso meio. Nós não queremos isso. Eu não quero isso. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você... O Espírito Santo, ele vai falando, né? Ele vai mostrando pra gente onde que está a barreira. Onde que está essa barreira? Me fala. É a falta de confiança. É a sua baixa autoestima. Davi tinha tudo para ter uma autoestima péssima, mas ele conhecia um Deus que tudo podia fazer por ele. Se você tem medo, você tem timidez, qual que é a barreira que está aí te impedindo, irmãos? De você resplandecer o nome de Deus, de você oferecer a Ele uma adoração que realmente suba. Ele quer derramar mais, Ele quer que você se alegre mais, Ele quer te dar abundância de vida. Arranca agora essa barreira que está aí, em nome de Jesus. O Espírito Santo te mostrando, Ele te mostra. Se Ele não te mostrou ainda, pede para Ele, fala para Ele, relaciona com Deus. Deus Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Relaciona com Ele, qual é a barreira? Deus Ele quer te usar mais. Às vezes é falta de perdão. Precisa perdoar uma pessoa na sua vida. Você às vezes tem raiva, ódio.